quando a gente tem emoções mais intensas, como por exemplo uma raiva intensa, uma tristeza intensa, ou alguma outra emoção que o nosso parceiro pode provocar na gente, bom, sem querer, a tendência é que quando elas ficam fortes o suficiente, as nossas emoções elas podem sequestrar o nosso cérebro. Um jeito da gente explicar isso um pouco ultrapassado, mas ainda para explicar metaforicamente os níveis de funcionamento do nosso cérebro, é que a gente consegue explicar que a gente tem tipo 3 camadas de funcionamento. A gente tem o que a gente chama de o cérebro reptiliano, que é um que a gente tem em comum com outras criaturas mais lagartixas, crocodilos, dinossauros da vida, que têm cérebros menos desenvolvidos que o nosso. Essa parte que répteis têm e que a gente tem também é basicamente o nosso canto do cérebro responsável por luta ou fuga, por sobrevivência, por coisas básicas como garantir que a gente está sempre respirando, mesmo quando a gente não está se dando conta. É a parte do nosso cérebro responsável por fazer o nosso coração bater. Então, é a parte mais primitiva. Em cima dessa camada reptiliana, a gente tem o que a gente chama da camada mais emocional, onde a gente já consegue ter uma resposta afetiva. Então, é algo que a gente já vai ter em comum, por exemplo, com algum doguinho, com algum gatinho, que, embora não expresse emoções do mesmo jeito que os seres humanos, a gente ainda consegue ver que eles têm uma reação mais elaborada, além de só estar tipo, tô vivo? Show. É um pouquinho mais elaborado do que isso, né? Se vocês forem olhar a vida do Charles Darwin, nosso querido carinha do evolucionismo, ele começou observando que as expressões faciais de primatas, por exemplo, eram bem parecidas com as nossas, dadas as devidas condições. Então, segundo nível, um pouquinho mais mamífero, é a nossa capacidade de exprimir emoções. E terceiro, então, a gente tem o que a gente chama do nosso canto mais desenvolvido, nosso canto mais lógico, que é onde a gente tem o córtex pré-frontal, que nós, como seres humanos, temos mais desenvolvido do que quase qualquer outra criatura na Terra. Então, nível 1, sobrevivência, reptiliano, por assim dizer. Nível 2, reações emocionais, mamífero. E nível 3, humano, racional, por assim dizer. Como eu disse para vocês, é um grosso modo de se classificar o nosso cérebro e ele não é anatomicamente preciso, porque tudo do nosso cérebro faz muitas atividades, mas ele serve bem para classificar várias funções que o nosso cérebro tem. O interessante é que se a gente pega essas nossas 3 camadas, a prioridade delas é invertida. Então, se surge uma demanda para o nosso cérebro primário, reptiliano, ele vai tomar conta. Se, por exemplo, tiver uma cobra passando na nossa frente enquanto a gente está andando, ele que vai tomar conta, ele que vai fazer a gente fazer ih, caramba, e se afastar dela. Da mesma forma, se a gente está tendo uma briga de casal, o nosso cérebro emocional vai tomar conta de tudo e ele vai operar do jeito que ele foi feito para operar. Então, como eu disse para vocês, neurologicamente não é o jeito mais preciso de explicar as coisas, mas explica muito bem como a função das nossas emoções, quando elas estão muito fortes, é sequestrar todo o nosso cérebro e ir de acordo com o que as nossas emoções nos dizem para fazer. Na prática, né, qualquer um que já ficou com muita raiva um dia sabe que basicamente qualquer pensamento que a gente tenha é meio que filtrado pela raiva. Fica mais difícil de se acalmar, fica mais fácil da gente ser firme, forte e punitivo com as outras pessoas e a gente basicamente fica com menos saco para tudo. E da mesma forma, se a gente está muito feliz, vai ser mais difícil da gente agir de uma forma mais confrontativa, mesmo que a gente veja uma coisa claramente agressiva na nossa direção. Então as nossas emoções elas deixam o nosso cérebro de um jeito em particular e quando a gente vai ter conversas difíceis com o nosso parceiro, acaba sendo o nosso primeiro obstáculo. A gente não vai conseguir ter uma conversa produtiva se as nossas emoções estão fortes demais. Dependendo do assunto, dependendo do horário, dependendo do momento do dia, vai ser inevitável que a gente tenha algum nível de ativação emocional aí. Mas é importante da gente entender que, tendo o nosso gráfico aqui de intensidade de emoções, existe um ponto que, além desse ponto, a gente perde toda a paciência, vira a mesa, joga as coisas para fora da casa, joga copo de vidro na pessoa. Basicamente, depois desse ponto, coisas ruins acontecem. É importante da gente ter a inteligência emocional de entender
se a gente ainda está dentro do nível onde a gente consegue funcionar, onde a gente consegue ser mais eficaz, apesar do que as nossas emoções dizem. Então, por isso, vou trazer aqui para vocês o que eu gosto de chamar de primeiros socorros emocionais. Vou trazer aqui para vocês algumas técnicas, alguns princípios para a gente poder lidar com quando a gente está muito ativado emocionalmente, especialmente no contexto de, nossa, o meu namorado nunca me ajuda com tal problema, ele nunca entende tal queixa. E quando isso geralmente faz com que já dispare muito as nossas emoções, certo? Inclusive, vou dizer para vocês, isso é uma faca de dois gumes, porque ela de fato tem um lado positivo aí. Se existe algum propósito nas nossas emoções, é justamente de impelir a gente a agir. Quando as tuas emoções te dizem para agir, é porque existe um motivo para agir. Então, na dose certa, elas ajudam a gente a dar um passo, de sentar e conversar. O problema é quando elas ficam intensas demais a ponto de tirar a nossa eficácia. Certo? Então, sabendo disso, quais que são então os princípios para a gente conseguir regular as nossas emoções? Primeiramente, o primeiro passo que eu vou dar para vocês é o seguinte: se afastar da fonte da emoção. Se tu tá frustrado, por exemplo, porque tem um dedo imaginário tocando na tua testa o tempo todo, isso tá te deixando com raiva, o primeiro passo é tirar um pouquinho essa fonte. As nossas emoções, elas surgem por causa de um gatilho, elas passam a sua mensagem e depois elas passam sozinhas. Uma vez que a gente se afasta da fonte das nossas emoções, aí, número 1, a gente já está no lucro. No momento que o gatilho já foi removido, a tendência é que a emoção diminua com o tempo, certo? Agora, vamos lá para o nível número 2, que é como que a gente vai fazer para a tua emoção abaixar mais rápido do que pelo jeito padrão? Porque se a gente te deixar sozinho no meio da praça enquanto está pensando na vida, potencialmente a tua mente vai servir de gatilho para a tua raiva. Potencialmente a tua cabeça vai ficar, ah, mas aquela coisa, ah, mas aquele problema, ah, mas olha só. E nesse caso, sozinho, mesmo sem a pessoa por perto, você pode reforçar que a sua raiva exista. Então, nesse caso, a gente vai para a etapa número 2, que é como que a gente faz para dar uma empurradinha nas nossas emoções em direção à neutralidade de novo, certo? Passo número 2, então, é respiração diafragmática, galera. A nossa técnica coringa, a nossa técnica principal para regular emoções que ativem a gente bastante, certo? Então, se você está com muita raiva, se você está com muita frustração, se você está com muita decepção, quem sabe, se a emoção que você tem está te deixando muito ativado, então você faz a respiração diafragmática. Você inala por 4 segundos o ar, segura por 2, solta devagarinho pela boca por 6 segundos e tenta fazer isso sem mexer o peito, mas sim mexendo a barriga. Bom, então, elemento número 2B, que é quando as tuas emoções te deixam muito desanimado. Se tu tá muito triste, tá te sentindo muito culpado, com muita vergonha, essas emoções que tendem a deixar a gente mais sem energia. Nesse caso, já que a nossa energia está abaixo da nossa linha base, a gente precisa fazer o oposto. A gente precisa conseguir dar uma caminhada mais vigorosa, fazer alguns polichinelos, daqui a pouco bater palmas bem forte para a gente conseguir se ligar mais, passar uma água gelada no rosto. Basicamente, a gente vai fazer técnicas de ativação comportamental para pegar a nossa energia e botar ela de volta na base. Por último, aí no nosso elemento número 3, é o elemento do que fazer com as nossas queixas. As nossas queixas existem por um motivo. E se elas aparecem só quando a gente está emocionalmente ativo, a gente tem um problema. A gente precisa garantir que a gente consegue adereçar elas quando a gente está bem equilibrado. E aí a gente entra no elemento número 3 do nosso kit de primeiros socorros emocionais, que é conseguir listar de maneira objetiva os fatos. Para vocês terem uma ideia, o que é estabelecer a nossa pauta de um jeito não objetivo? É quando a gente usa palavras mais complicadas de descrever. Como, por exemplo, minha esposa é muito estúpida comigo. É um jeito de emocionalmente a gente passar o que a gente está sentindo, mas ele não descreve quais que são os comportamentos. E especialmente na hora de interagir com outros seres humanos, é essencial a gente conseguir ser o mais próximo possível dos comportamentos. Isso acontece também porque na hora de conversar com uma pessoa é muito fácil essa pessoa levar
pro lado pessoal a crítica. Então, não dizer tipo, ah, você briga muito comigo quando você tá cansado. Não, é de entender que a pessoa está sendo muito estúpida. Então, como a gente também tem a tendência de descrever em um nível mais abstrato, a pessoa também tem uma tendência de entender a crítica num nível mais geral. E a gente não quer isso. Para uma DR, a gente precisa lidar com comportamentos problemáticos, não com pessoas problemáticas. Ninguém é problemático por padrão assim. Todo mundo só faz coisas que não são tão eficazes. Certo? Então, recapitulando, número 1, se afasta da tua fonte de problemas. Número 2, respira ou faz um exercício, regula o teu nível de ativação. E número 3, prepara qual que é a pauta da DR. Ok, galera?